Sabe, existe uma regra quase que silenciosa que organiza toda a vida na Terra. E parece que a gente está quebrando essa regra. E é sobre isso que vamos conversar. Vamos entender os padrões fascinantes dos biomas, como as mudanças climáticas estão botando tudo em risco e, o que é incrível, quais ferramentas a gente está usando lá do espaço para vigiar tudo isso. Ok, então, para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que parece simples, mas é fundamental. Por que tem tanta vida, mas tanta vida mesmo nos trópicos? Muito mais do que em qualquer outro lugar do planeta. A resposta para essa pergunta, bom, ela é a chave para a gente entender a regra mais básica de como a vida se espalha pelo nosso mundo. Então vamos lá, a gente vai começar falando sobre essa que é a regra número um da natureza. Para a gente entender por que os trópicos são tão, sabe, cheios de vida, a gente precisa dar um passo para trás e ver o quadro geral, como a vida se organiza no planeta inteiro. E a palavra-chave aqui, o conceito central, é bioma. O que é isso, afinal? Pensa assim, é uma área gigante, uma comunidade ecológica enorme que é definida principalmente pelo clima e pelo tipo de vegetação que cresce ali. Tipo, a floresta tropical é um bioma, o deserto é outro. É basicamente como a natureza desenha seus grandes bairros no mapa do mundo. E olha que interessante isso aqui. Existe um padrão que os cientistas já documentaram muito bem, chamado de gradiente latitudinal de diversidade. O nome parece complicado, mas a ideia é super simples. É assim: quanto mais pertinho a gente está da linha do Equador, mais espécies diferentes a gente encontra. É uma explosão de vida. E conforme a gente vai se afastando em direção aos polos, essa variedade vai diminuindo. Tá, mas por quê? Por que os trópicos são esse centro, esse epicentro de vida toda? Bom, os especialistas apontam algumas coisas. Primeiro, um clima que ficou estável por milhões e milhões de anos. Segundo, muito mais energia solar, que é o combustível para a vida, né? E terceiro, algo crucial: mais tempo. Tempo para a evolução trabalhar, fazer sua mágica e criar essa variedade inacreditável de seres vivos. E aqui no Brasil, a gente não precisa nem ir longe para ver isso. A Amazônia e a Mata Atlântica são a prova viva dessa regra. São verdadeiros tesouros, repletos de biodiversidade. O problema é que esses paraísos, infelizmente, estão sob uma pressão cada vez maior. E é justamente essa pressão que nos leva para a segunda parte da nossa conversa. A gente vai falar da grande perturbação. E sim, estamos falando das mudanças climáticas, essa força que está bagunçando todos esses padrões que a natureza levou tanto tempo para construir. Pensa só, um padrão que levou milhões de anos para se consolidar, super antigo, totalmente natural, e que agora, de repente, está sendo reescrito. E o pior, numa velocidade que é sinceramente alarmante. Isso não é achismo, não. Olha só os dados. Isso vem do IPCC, que é a maior autoridade do mundo em ciência do clima. O que eles mostram é um aumento que não dá para negar de eventos climáticos extremos. Mas o que realmente preocupa é olhar para frente. A projeção para o futuro é de um cenário ainda mais instável. E as consequências disso? Bom, são globais e acontecem em efeito dominó. A gente perde biodiversidade e isso acelera a extinção de espécies. Ecossistemas inteiros mudam e isso bagunça as cadeias alimentares, aquelas mesmas que, no fim da linha, garantem o nosso sustento. E se a gente olhar aqui para o Brasil, essa perturbação já não é mais teoria. Ela é bem real, bem visível. A gente vê mais e mais queimadas na Amazônia e no Cerrado, a gente vê a desertificação avançando no semiárido e a gente sente as mudanças nos ciclos de chuva que afetam todo mundo, da cidade ao campo. Mas calma, nem tudo é má notícia. A gente não tá de braços cruzados esperando o pior acontecer. E é aqui que a história fica interessante. Vamos ver agora as ferramentas que a gente está usando para monitorar e lutar contra isso. A tecnologia, literalmente, nos deu olhos no céu. Funciona mais ou menos assim, em 3 etapas. Primeiro, a gente coleta uma montanha de dados. Isso vem de satélites, de drones, de todo lado. Depois, a gente pega esses dados e joga em sistemas de análise, os GIS, para modelar e entender o que está acontecendo. E aí vem a parte mais importante, transformar toda essa informação em ação, em políticas públicas que realmente funcionem. Vamos dar uma olhada nesse kit de ferramentas. Pensa nos satélites como os nossos vigias lá do alto. Eles dão a visão do todo, rastreando desmatamento, por exemplo. Aí entram os sistemas de informação geográfica, o SIG, que são como os cérebros da operação, analisando tudo isso. E, por fim, os drones. Eles são nossos olhos no campo, trazendo imagens super detalhadas, de alta resolução, do que está rolando lá embaixo.
E quer um exemplo prático e super importante disso? A gente tem um aqui no Brasil. O INPE, o nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, faz exatamente isso. Eles usam todo esse arsenal tecnológico para monitorar a Amazônia em tempo real. É um trabalho, olha, absolutamente essencial. Ok, chegando na nossa reta final, vamos amarrar tudo isso. A gente precisa entender de vez por que a saúde dos biomas tem tudo a ver com o nosso bem-estar e com o futuro de todo mundo. Então, na prática, como é que isso afeta a nossa vida? A resposta está num conceito chamado serviços ecossistêmicos. Pensa neles como todos os benefícios que a gente recebe de graça da natureza. Ar puro, água limpa, a comida que a gente come e até a regulação do clima do planeta. Sem isso, bom, a gente simplesmente não sobrevive. É por isso que essa conversa é tão, mas tão urgente. Hoje em dia, a biodiversidade virou pauta central nas grandes conferências mundiais, como as COPs. Todo mundo está começando a entender que a gente precisa agir junto, de forma coordenada. E a base para tudo isso, claro, é a conscientização, é a educação ambiental. Por quê? No fim das contas, a verdade é que está tudo conectado. Biodiversidade, mudança climática, tecnologia, isso não são caixinhas separadas. Entender essa conexão é o que vai permitir que a gente crie políticas mais espertas e construa um futuro que seja de fato sustentável. Então, a gente fica com essa reflexão. Agora que a gente tem esses olhos tecnológicos vigiando o planeta, agora que a gente tem todo esse conhecimento, a grande pergunta é: o que a gente vai fazer com tudo isso? Como vamos escolher proteger esse nosso futuro em comum? Essa é a questão que fica no ar.